Boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Maravilha. Boa tarde. Obrigado pela presença. Apresentar logo depois da apresentação do Karnal é um desafio. Então, realmente, muito obrigado por estarem aqui, porque realmente não é fácil. E além disso, oportunidade de apresentar aqui na Brint, poder fazer um mini curso de OTDR, oportunidade que foi dada pra gente, muito bacana. Prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Raineri, eu trabalho na Viave, fabricante de equipamentos de teste. Acho que bastante empresas aqui que estão presentes já tiveram a oportunidade de trabalhar com equipamento nosso, principalmente OTDR. E eu sou responsável lá na empresa pela parte de fibra ótica, portfólio, e especialmente OTDR, equipamento que eu gosto muito. Para mim é um prazer poder estar aqui falando sobre medição ótica e especialmente os OTDRs. 50 minutos para um curso de OTDR, realmente a gente tem que fazer um certo milagre, porque é um equipamento que tem bastante coisa. Eu vou realmente focar na parte que a gente sabe que é essencial e depois no fim eu abro aí para perguntas. E vou pedir para vocês realmente guardar as perguntas no final para a gente conseguir ir até o fim. E depois eu vou estar lá no stand, a gente está com os nossos dois parceiros aqui, com a Nextest e com a Arcitec. Então eu vou estar ali entre os dois, estão pertinho. Qualquer dúvida, vocês podem chegar lá comigo. Vai ser um prazer, eu falo, eu estendo, eu explico o que precisar. Beleza? Vamos lá. Então, falando de OTDR, vamos fazer uma revisão básica do que é o equipamento, como que ele funciona, porque é no básico que a gente entende o principal que esse equipamento entrega para a gente e como tirar o melhor dele possível. Então, o OTDR é o único equipamento de teste em rede ótica que consegue te dar a distância até a falha, descobrir a causa da falha, te dá que tipo de falha que você tem, se é um conector que está com problema, se é uma emenda que está com problema, uma emenda ótica, uma emenda mecânica, talvez alguns aqui não tenham trabalhado com emenda mecânica, alguns já trabalharam muito, vai depender do tempo que está no mercado. Mas o importante é que sem um OTDR a gente não consegue descobrir isso, a gente vai ficar no achômetro. E o OTDR é o cara que dá essa visibilidade para a gente. Quão boa ou quão ruim vai ser essa visibilidade vai depender de algumas características do OTDR. Existem vários modelos, vários tipos, mas todos eles usam o mesmo princípio. Todos eles medem as atenuações, medem as perdas que você tem em cada evento e te dá um gráfico de distância. E o gráfico dele, que é o traço que a gente fala, vai te indicar onde está o problema. Tá? Uma coisa que alguns talvez não utilizem, mas que é muito importante, principalmente essas redes GPON de nova geração que estão vindo, 10 GB PON e outras, é que o OTDR também mede ORL. O que é ORL? Perda de retorno ótica. Ou quanto de luz volta na sua transmissão. E isso é muito importante em rede PON, porque se você tem uma ORL muito alta, às vezes você tem aquele cliente que está reclamando que está com muita latência, ou você está reclamando que a rede está lenta, pode ser um problema de ORL, pode ser um conector que está muito sujo e que está voltando tanta luz que você sai do físico e vai para a capa de serviço, para a parte de serviço, começa a dar erro de pacote, começa a ter colisão ali nos bits que estão trafegando na camada do GPON. E isso pode ter uma causa por causa de ORL. Muita gente esquece disso e é uma coisa bem importante de revisar. E só tem ORL onde tem conector. Só que com rede pré-com hoje, com a massificação, e toda a rede GPON no drop tem conector mecânico. Conector mecânico é uma das grandes fontes de problema de ORL. Porque muitas vezes ele não sai gabarito, o elevador não está bom. Tudo que você já sabe que acontece, pode estar causando ORL ali para a ONU. E aquilo prejudica a conexão. Muito bem. O OTDR, geral, como é que funciona? O OTDR usa dois princípios. Dispersão de Rayleigh e dispersão de Fresnel. Reflexão de Rayleigh e reflexão de Fresnel. As duas combinadas me permitem fazer o cálculo da distância baseado na quantidade de luz que volta para ele. Igual radar. Mais antigo, não os de foto hoje, né? O radar das antigas, ou aquele que a polícia fica ali mirando ali na tua cara, escondidinho, é o mesmo princípio. Só que aqui nós estamos trabalhando com luz. Pulso de luz que vai, pulso de luz que volta. Tá? Aqui, por curiosidade, depois a gente pode encaminhar para vocês, só mandar depois um e-mail para mim. A gente tem um pôster que tem todas essas
fotos e indicações de como funciona o OTDR por dentro. Tá? A gente deixa aqui para enriquecer um pouquinho a parte técnica da apresentação. E aí uma coisa muito importante, que se chama range dinâmico. Quando alguém vai cotar um OTDR lá com a gente, ou isso vale para qualquer um, vocês vão levantar a mão e falar, ah, eu quero um OTDR que chega a 200 km. Sabe o que a gente vai responder para vocês? Tá, eu não tenho um OTDR que chega a 200 km, porque eu não sei qual é a tua atenuação. Eu tenho um OTDR que pode chegar a 250 km e tem esse mesmo OTDR que pode chegar em 80 km. Por quê? Qual é a atenuação da tua rede? Se eu tiver um OTDR que estiver medido numa rede que está medindo, em média, 0,4 dB por quilômetro, ele não vai alcançar muito. Agora, se esse mesmo OTDR for colocado numa rede que está com 0,2 dB por quilômetro de atenuação, cara, ele vai muito mais longe. Porque o pulso dele vai ser muito menos atenuado. Então, como que você especifica um OTDR? Através disso aqui, range dinâmico. E o que é range dinâmico? É a diferença entre, tem todo um cálculo ali, mas grosso modo, o pulso que ele manda com maior potência versus a menor potência que ele consegue ler que volta para ele. É isso que define o alcance de um OTDR. E isso é medido em dB. Então você tem OTDR de 20 dB, de 30, 35, de 40, 45, até 50 dB. O maior OTDR do mercado tem 50 dB de range dinâmico. Só que eles são caros os de 50. Então a gente sempre fica ali tentando achar o melhor possível para aquela aplicação, baseado no custo que você vai ter e na performance. Então aqui fica a primeira dica para vocês. O TDR para rede GPON tem que ter pelo menos 40 dB de range, se vocês tiverem 2 splitter 1:8 na rede, que é 90% das aplicações, ou rede desbalanceada, que é ainda pior. Porque se eu não tiver isso, e tem muito OTDR no mercado que se diz PON, mas não tem isso de range, e aí o que acontece? O cara vai fazer o teste lá, o TDR morre no primeiro splitter. Ou então, ele até passa o primeiro splitter, mas o traço fica horrível. E aí ele começa a interpretar os eventos de maneira equivocada. Por quê? Porque ele não está tendo capacidade, e a capacidade é medida nesse range dinâmico, de conseguir passar os pulsos, não tem potência, porque ele não tem range dinâmico suficiente. Quando vocês forem comprar o TDR, tem que especificar o range dinâmico, tá? Isso é muito importante. Primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui hoje, tá? E aí, quando eu falar, eu tenho o TDR PON, o TDR, para ele funcionar bem na rede, o ideal é 40 dB de range. Um OTDR com menos de 40 dB de range, o próximo diz 39, 41, sabe? Mas um OTDR com 35 dB de range não vai te atender para uma rede GPON, você vai gastar dinheiro 2 vezes. E a gente está enjoado de ver o pessoal chegar, compra um OTDR lá que é mais barato, que o cara falou que funciona para PON, prometeu, aí chega lá, pam, não funciona. Não passa o splitter. Então, importante, se não tiver nesse range ali de 40 dB, a chance de ele não passar os splitters é bem grande. Beleza? Muito bem. Mais um. Como que o OTDR trabalha? O OTDR basicamente ele lê eventos. Os OTDRs, todos, sem exceção, todos eles graficam os pulsos de luz que vão e voltam. E a forma de ele graficar o pulso sempre vai ser isso aqui. Um OTDR, para ser OTDR, tem que te mostrar isso aqui. Tá? Aí então, criou-se um conceito no mercado que fala, tem um mapeador inteligente. Um mapeador inteligente interpreta isso aqui. Nós faz isso. Mas é importante entender a origem da coisa. Qualquer OTDR, que se diga OTDR, tem que ter a capacidade de te dizer pelo menos esses 5 ícones aqui. Vamos lá. O que é isso aqui? Ih, falhou. Tentar aqui. Bom, vai com o meu dedo mesmo. Isso aqui, primeiro item, isso aqui é um conector. É como o OTDR vê um conector. O traço vem, dá um pico de reflexão e ele cai um pouquinho. Esse pico de reflexão é o que a gente chama de reflectância. A reflectância, ela é o quanto aquele conector está refletindo de luz para trás. Quanto melhor o conector, menor é esse pico. Se eu tenho um pico muito alto, o que acontece? Esse conector está refletindo muita luz para trás,
piora a qualidade. Conectores PC vão ter um pico maior do que conectores APC. Por isso que o conector APC ele é melhor. E esse valor é negativo. Então, quanto mais negativo, melhor. Menos 65 é melhor que menos 50. Menos 50 é melhor que menos 30. E menos 30 é melhor... Deixa eu voltar aqui. Aí. Menos 50 é melhor que menos 20. Certo? Ih, falhou aqui. Aí. Depois, o traço dá uma caidinha em relação ao começo dele. Então ele vem, dá um pico e cai. Essa caidinha é a atenuação. É o quanto você tem de perda naquele conector. Quanto maior a queda, maior a atenuação. Depois eu tenho as fusões, as emendas por fusão. Você repara que na fusão não tem o pico. Por quê? A fusão ela é a gente chama de evento não refletivo. Porque quando você tem um conector, o conector é uma emenda onde você tem lá uma fibra emendada na outra dentro do ferrolho. Tem troca de meio entre o vidro e o outro vidro. Quando você faz a fusão, basicamente a máquina de fusão que ela faz é derreter o vidro ali e se mescla um vidro com o outro, alinhando os núcleos. Quando você tem vidro emendado com vidro, você não tem troca de meio físico. É vidro passando vidro direto. Então ele não reflete o sinal. Não tem volta de sinal. Você só tem a perda de atenuação. E não existe fusão que não tenha perda, tá, pessoal? Quando a máquina de fusão diz que a sua perda é 0.0, isso não existe. Pode ser a melhor máquina de fusão do mundo. E eu sou amigo de todos os fabricantes de máquina de fusão. Você pode perguntar para eles. Quando a máquina fala que a perda está 0,0, aquilo é uma perda estimada. Você põe o TDR, 0,02, mas é 0,05, mas tem uma perda. Agora, quanto melhor a máquina, menor é essa perda estimada. Tá? Isso é importantíssimo, porque às vezes eu falo, eu fiz uma fusão sem perda. Eu falei, não, não fez. Não existe, não tem como. Porque é impossível você alinhar perfeitamente todos os núcleos. Estamos falando de um diâmetro que é 8 vezes menor que o nosso fio de cabelo. Imagina se alinhar isso perfeitamente para não dar nada de perda. Não dá. Você tem uma perda. E essa perda, quanto mais resolução tiver o seu OTDR, melhor você consegue detectar essa perda. A gente vai ver isso daqui a pouco. Depois você tem o ganho, que o pessoal fala. O ganho é igual a fusão, só que o ganho a gente vai detalhar um pouquinho mais. O que, que é? É quando você emenda fibras de tipo diferente, que ele dá um traço para cima. Só que não é ganho, não existe, você não está amplificando a fibra, não existe. Na verdade é uma perda e uma perda normalmente grande. E a gente vai ver como que detecta isso. Depois você tem a má curvatura. Má curvatura é uma dobra física na fibra. Na caixa de emenda, ali nas bandejinhas, dentro do DGO, na rua, na caixa na CS. Você tem lá alguma coisa que a fibra dobrou demais. E aí um pouco de luz escapa. A macrocurvatura para o OTDR ela é idêntica à fusão. Só que aí a gente vai entender como que o OTDR detecta ela, chegar a vez dela. Beleza? E depois, o fim de fibra. Fim de fibra pode ser onde a fibra está terminando, se tiver tudo bem, ou quando tem rompimento. E como é que o OTDR sabe que é fim de fibra ou rompimento? O OTDR não sabe. É a gente que tem que olhar esse gráfico e dizer, baseado ali no pico e no valor da reflexão. Por isso que o OTDR sempre sugere fim de fibra ou rompimento. E aí é a gente que vai malandramente identificar, e eu vou ensinar vocês como fazer isso. Beleza? Certinho? Está sendo que isso é um pouco rápido por causa do tempo, mas vamos lá. Depois a gente abre aí para as perguntas, que eu sei que o tema às vezes é mais complexo. Muito bem, você tem o TDR para todo tipo de fibra. Aqui, esmagadora maioria aqui usa fibra monomodo, porque é telecomunicações, mas também existe o TDR para uso dentro de data center e em redes, que a gente fala rede LAN, que é dentro de ambiente empresarial, que aí usa fibra multimodo. Ainda se usa muito fibra multimodo nesse mercado, por várias razões, mas a principal é para a economia de energia. Porque fibra multimodo, o laser consome muito menos energia do que o laser de fibra monomodo. E dentro de um data center, 6% do custo de energia, da operação de um data center é energia, por causa dos sistemas de refrigeração. Então, num ambiente como esse, o impacto é grande, vale a pena usar fibra multimodo. Mas para rede de longa distância não tem jeito. E rede GPON igual, porque ela não é de longa distância, mas é uma rede de alta perda, por causa dos splitters. Então eu tenho que usar fibra monomodo. Muito bem. Isso aqui é um negócio que eu quero gastar um tempinho a mais.
O OTDR, ele tem um gráfico que muita gente ignora, que é a reflexão da primeira conexão. Qual que é a primeira conexão? Da porta dele. A porta do OTDR, ela é um conector como qualquer outro. E como qualquer conector, ele tem que estar limpo, ele tem que ser bem cuidado. Porque senão, o que eu estou fazendo? Eu já estou matando a minha aquisição na saída, no primeiro elemento. Olha, a gente tem uma estatística que 80% dos OTDRs que voltam para o centro de serviço da Viave não tem problema. O problema é que o conector está sujo. Só que às vezes ele está tão sujo que você não consegue limpar mais. E aí você tem que fazer a reposição daquele pigtail interno ali. Por descuido, por pegar qualquer conector que está na rua e pôr no seu OTDR, por não manter um patch cord padrão sempre de uso do OTDR. São práticas simples, mas que alongam a vida do seu OTDR gigantescamente. Eu recebo o pedido de suporte, meu OTDR não está alcançando. Aí eu vou ver esse traço aqui, ó. Isso é um exemplo de uma medição de campo. Esse pico aqui é o pico de saída do OTDR. E quando ele cai, você consegue medir um estimado bem legal de quanto está atenuado o sinal na saída. O OTDR ele tem que sair no zero o sinal. Ele não pode ter atenuação na saída. E eu já vi o OTDR na saída atenuando 5 dB. Se você atenua 5 dB na saída, são 5 dB a menos que você vai correr de rede. 5 dB são mais ou menos, se você pegar 5 dividido por 0,2, são 10 km que você não alcança num ponto a ponto. Ou então é um splitter 1:2 que você deixou de ver na tua rede PON. Perdendo isso só na saída do OTDR. Então, o gráfico e o traço do OTDR te dá uma ideia de como está a conexão inicial. E se a gente vê esse pico, que sempre vai ter, que esse pico é o pulso dele, e ele cai muito, alguma coisa não está legal. Precisa limpar a porta, ou aí o problema pode ser um pouco mais sério, que a gente não quer. Então, para evitar isso, para esse pico ser perfeito e sair no zero, que um OTDR quando vem de fábrica, quando vocês compram, você faz um teste, você vê que ele dá o pico e sai do zero. Vai retinho no zero. É porque ele não está tendo atenuação. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos falar de um negócio bacana. Esse dá sempre polêmica. Adoro. Zona morta. É isso aqui que define a performance dos OTDRs e que separa os meninos dos adultos. Aqui que a coisa fica boa. Por quê? Primeiro, vamos definir o que é zona morta. Se eu entender o que é zona morta, eu entendo como sacar o melhor do meu OTDR. Então, zona morta é o período ou a distância que esse OTDR fica, entre aspas, cego. Tá? O que é cego? Eu não enxergo, eu não visualizo um evento, nem consigo medir ele. Isso não é um fenômeno que acontece só no OTDR, é um fenômeno que acontece em qualquer transceiver óptico. Sabia que todos vocês têm um transceiver óptico natural? Quem sabe? Qual é o nosso transceiver óptico natural? Da natureza. O que o nosso olho recebe? Nosso olho recebe luz. A gente vê o mundo porque os raios de luz entram no nosso olho e o nosso cérebro decodifica e transforma nessa beleza que a gente enxerga. Mas a gente é um receptor óptico. A diferença é que a luz que a gente enxerga é a luz visível. O OTDR trabalha com um comprimento de onda de luz que a gente não enxerga, porque o nosso transceiver não tem o firmware necessário para enxergar a luz no comprimento de onda que a gente trabalha em telecomunicações. Por isso que você não pode pegar e enfiar a cara lá num transmissor e achar que está tudo bem. Ele está lá mandando laser no seu olho e queima. Porque aquilo é luz, só que aquela luz vai torrar nossa retina. Agora, o efeito da zona morta acontece em qualquer transceiver óptico, inclusive com a gente. Vocês querem ver um exemplo de zona morta? Vamos lá. Nós estamos aqui pertinho da saída da Imigrantes. Para quem é de São Paulo, é o caminho para a praia. Aqui já tem uma oportunidade para quem é daqui, para quem não é. A Imigrantes é a rodovia que serve o litoral sul aqui, as praias mais próximas da cidade. Essa rodovia é uma rodovia que tem muitos túneis. Então é muito legal passar. Para quem tem criança, é uma maravilha. Eu lembro quando eu era pequeno, no fusquinha do meu pai lá, era a graça era passar no túnel fazendo estouro no escapamento. Bom,
Por que eu estou falando de túnel? Imagina você descendo a serra para a praia, naquele dia 35 graus, nosso verão maravilhoso. Você esqueceu o óculos escuro, 11h30 da manhã, meio-dia, com o sol torando lá em cima. Para ajudar, pensa num carro que não tem sulfilme. Aí ficou bom, né? Você está dirigindo assim, né? Teu olho está assim, para conseguir enxergar. Beleza. O que acontece quando a gente entra num túnel? Que nessa estrada particularmente tem vários. Vamos supor, estou a 100 km por hora, eu entro no túnel. Para a gente fazer um número fácil, 100 km por hora são mais ou menos 30 metros por segundo. Então a cada segundo eu ando 30 metros. Quando a gente entra no túnel não dá aquele breu, fica tudo preto. Por que fica preto? Acabou a luz, a nossa retina tem que se ajustar. E ela leva milissegundos ali para ajustar. Quando ela começa a abrir, se eu estou a 100 por hora, naquele instante que ela está abrindo para se ajustar a pouca luz, eu andei. Só que aquele período que eu andei, eu não vi nada. Já aconteceu comigo uma vez de quase bater o carro no túnel, porque logo que eu entrei eu não vi o trânsito parado na frente do túnel. Não é que não doido lá para frear o carro. Isso acontece. Qual é o fenômeno que aconteceu isso aí? A zona morta do meu olho. Eu levei alguns 2 segundos. Só que se eu levar 1 segundo para minha retina abrir, eu andei 30 metros a 100 km por hora. Ou seja, a minha distância, se eu tiver um carro dentro desses 30 metros, eu não vou ver ele. Oh. Agora, se eu tivesse a 80 km por hora, essa distância que eu ia ficar cego é menor. Porque eu ia andar uma distância menor no mesmo tempo. Se eu tivesse a 150 km por hora, além de multa e perder a carteira, o que ia acontecer? Eu ia andar o dobro da distância naquele mesmo tempo que eu tivesse cego. Com o OTDR é exatamente a mesma coisa que acontece. O OTDR basicamente manda pulsos de luz. Ele manda pulsos pequenos, que a gente fala que são pulsos curtos, que são pulsos de pequena potência. E tem zona morta pequena. E ele tem, para você alcançar 150 km, você precisa mandar o maior pulso do OTDR. Só que esse maior pulso do OTDR, ele tem uma zona morta enorme, porque ele tem muita potência, ou seja, como se estivesse vindo muito rápido. E para ele poder alcançar o fim da fibra, ter velocidade grande, ele fica cego uma distância muito maior. Então, essa combinação dos pulsos é o que faz o efeito da zona morta no OTDR. E aí o que acontece? Você tem 2 tipos de zona morta. A zona morta é para você identificar um evento, para saber que ele existe. E aí essa zona morta normalmente ela é menor. E você tem a zona morta de atenuação, que é a zona morta para você conseguir medir aquele evento além de identificar. Então às vezes o OTDR vê o evento, mas se eles estão muito próximos, ele mede um só. Ele não mede os 2. Agora, a zona morta que está lá no datasheet, na especificação dos OTDRs, ela é feita assim, porque não dá para você calcular. Dá, mas assim, é um negócio que ia ficar gigantesco. Você não consegue ter numa folha de dados todas as zonas mortas de todos os pulsos. Então, normalmente você especifica para o menor pulso. Então, quando você fala um OTDR, que no meu caso que eu tenho de cabeça, é 0,65 metros de 65 centímetros para evento e 2,5 para atenuação, isso só vale para o menor pulso. Então, se eu pegar o pulso e quiser fazer uma rede de 150 km, ou então pegar uma rede GPON com 2 splitter 1/8, e quiser medir lá no alimentador, medindo da rua, claro, e eu quiser ver todas as emendas, eu não vou ver, porque o pulso que vai chegar, passar os 2 splitters e alcançar o fim da fibra, aquele pulso vai ter uma zona morta de 200, 300 metros no mínimo, porque é um pulso longo, não é um pulso pequenininho que vai chegar lá no fundo. Então, por que é tão desafiador testar a rede PON com OTDR? E aí que você precisa de equipamento que realmente tem essa capacidade. O equipamento tem que poder combinar vários pulsos para ele poder te dar a melhor zona morta possível em cada trecho da rede. Aí o pessoal liga, não vi todas as emendas. Não vai ver, não tem como, é fisicamente impossível. Você vai ver algumas, as que estejam fora da zona morta do OTDR. E a zona morta não vale só para o primeiro evento, ela é para todos os eventos. Então, uma boa aquisição de OTDR, ela faz parte, um conjunto de coisas, um conjunto de elementos que a gente vai trabalhando para poder obter a melhor aquisição possível. Beleza? Muito bem. Então, só para recapitular, a zona morta de atenuação é a zona morta que permite eu medir um evento.
A zona morta de evento é a zona morta que me permite identificar aquele evento. Então, se eu tiver duas emendas uma próxima da outra, eu posso ver uma. Mas não necessariamente eu vou conseguir medir as duas. Mesma coisa para conector. Para o OTDR é muito mais fácil ver um conector do que ver uma emenda de fusão. Então, os conectores quase sempre caem fora das zonas mortas dos pulsos, claro. Agora, quando eu tenho uma fusão, uma próxima da outra, aí realmente é bem difícil para ele. Especialmente quanto mais longe eu estou. Se eu estiver mais perto, é melhor. Muito bem. Conector. Como eu falei, conector, você vê o traço vem, dá a reflexão e cai. Onde está escrito loss ali, loss, atenuação em inglês. É a perda, é o quanto eu estou perdendo naquele conector. E o pico para cima é a reflectância, que são aqueles valores ali. Ó. Um conector PC, em geral, é entre menos 45 e menos 55. Depende se é UPC ou PC. dB de reflexão. Se eu tenho um APC, é em geral menos 65. Qualquer valor menor que esse, menos 30, menos 20, é conector sujo. E conector sujo, normalmente, além da reflexão, eu vou ter uma atenuação muito alta. Um conector sujo, pode perder entre 3 e 5 dBs. Fácil. Normalmente, em rede GPON, 3 a 5 dBs é a margem que eu tenho lá no meu orçamento de potência. Lá no planejamento de rede. Ou seja, um conector sujo é suficiente para fazer uma PON inteira cair. Dependendo de onde ele estiver. Se ele estiver lá no conector, no conector mecânico, só aquele cliente vai sofrer. Se eu tiver um conector sujo lá no DGO, dentro do POP, vai cair todo mundo. Uma vez eu atendi um cliente aqui em São Paulo, que estava com uma situação onde, de uma PON que ele tinha, de uma porta-PON lá do OLT, dos 64 clientes, 45 estavam instáveis. Aí a gente fez um trabalho lá na janela, fizemos uma janela com ele. Meu trabalho foi inspecionar os 6 conectores que ele tinha entre a OLT e a saída para a rua. Tinha DGO espelho, a festa toda. O que aconteceu depois? A gente, de limpar os conectores, ganhou mais ou menos 2 dBs. Desses 45 clientes que estavam instáveis, sobrou 5 instável ainda. Que aí foi problema na rua, nas de distribuição que atendia eles. Uma manutenção de conector, fazendo uma preventiva de limpeza de conector, resolveu a situação. É mais simples do que a gente imagina às vezes, mas não está ali no nosso fluxo. Beleza? Bom, a atenuação de um conector tem que ser no máximo meio dB, tá? Qualquer coisa acima de meio dB, esse conector não está bom. Ou ele está sujo ou ele está mal feito. Beleza? Muito bem. Emenda por fusão. Emenda por fusão, você vai ver que não tem uma reflexão, é só atenuação. E ela tem que ser geralmente menor que 0,1, a gente recomenda. Quando a gente está com uma tolerância mais legal, você acordou de bom humor, você fala menor que 0,2. Eu particularmente não gosto. Se for numa rede ponto a ponto, menor que 0,1. Se é rede GPON, até dá. Não é a soma das emendas que vai fazer a tua PON cair. Mas pode virar um ponto de uma possível atenuação futura. Então é mais para ter atenção. Agora, às vezes acontece isso, ó, quando você tem um ganho. O ganho é quando você emenda 2 tipos de fibra diferentes. Por exemplo, você emendar uma G652 com uma G657, vai acontecer isso aqui. Vai dar um ganho. Só que esse ganho é só num sentido. Quando você faz o teste na outra direção, esse ganho vai dar uma perda de 0,2, 0,3, 0,4. Se é ponto a ponto, você consegue testar nas 2 direções. Mas em rede GPON não dá. Rede GPON você só consegue testar da ONT sentido para OLT. Ou da CTO direção ao POP. Você não consegue testar o contrário. Porque você só vai testar no feeder. Se isso aqui acontecer no feeder, você até consegue testar. Mas você vai ter que abrir janela. Agora, na redistribuição não tem como. Então, se você vê um ganho no cabo de distribuição, por exemplo, uma emenda que precisou fazer, isso não vai somar ali na hora na tua soma de perda, mas você sabe que aquilo não é bom. Aquilo vai ter uma atenuação ali de 0,2, 0,3 provavelmente. Tá? Porque o único jeito de você medir isso é através do teste bidirecional. Não tem outro jeito. E no teste bidirecional, aqui um exemplo. Essa emenda aqui deu menos alguma coisa. A outra emenda deu menos 0,3. Você tem que fazer a média dos dois.
O OTDR calcula essa média. Só que para ele poder fazer isso, ele tem que testar nas duas pontas. Senão não tem jeito. Beleza? Muito bem. Macrocurvatura, essa também dá uma boa discussão. Macrocurvatura, qual que é a definição? Dobra física na fibra. Toda fibra ela tem um ângulo de raio de curvatura máxima que você tem que respeitar. Fibra G652, ela é mais suscetível à macrocurvatura que uma G657. Fibra que usa em data center, que são as G657 otimizadas, você pega uma caneta Bic e dá a volta na fibra e ela atenua nada. É um negócio maravilhoso, só que esses fibras custam caríssimo. Para a gente botar na planta externa, mais complicado. Então, você tem a fibra trabalhando fisicamente, você está sujeito a isso acontecer. Qual que é o problema da macrocurvatura? A macrocurvatura, ela tem um efeito diferente dependendo do comprimento de onda que você está trabalhando. Se você tem uma rede 1310, que no caso é o upstream do GPON, ou seja, é o sinal de retorno, a macrocurvatura afeta muito pouco. Uma macrocurvatura atenua 0,3, 0,5 dB. Agora, para aquela mesma curvatura, quando você faz o teste em 1550, você vai, ou o serviço está em 1550, ou 1490 do GPON, ou 1577 do 10 GPON, o efeito é muito maior. Então, aquele ponto de dobra física vai atenuar 1,5, 2 dB às vezes. Então, quanto mais alto o comprimento de onda, maior é a atenuação devido à macrocurvatura. Se você tem um WDM, banda C estendida, o efeito é muito maior. Você está trabalhando em frequências mais altas ainda. Quanto maior o comprimento de onda, que é menor frequência, né? Quanto maior o comprimento de onda, maior é a influência da macrocurvatura. E é justamente assim que o OTDR faz a detecção da macrocurvatura. O único jeito de você ver o OTDR mostrar no gráfico dele, ou lá no diagrama de blocos, uma macrocurvatura, é fazendo o teste em 1310 e 1550. Numa rede ponto a ponto, moleza fazer o teste em 1310 e 1550, porque a rede está apagada. Geralmente você já tem um rompimento, então você testa. Agora, numa rede GPON, que eu tenho sinal ativo, eu só consigo usar o teste em 1625 ou 1650, que são os comprimentos de onda fora de faixa, que é a segunda característica importante do OTDR GPON. Além dos 40 dB de range, ele tem que ter uma porta filtrada, não pode ser só 1625, tem que ser filtrada. Porque se não for filtrada, não adianta nada, vai dar o mesmo problema. Você vai ter interferência no tráfego e o tráfego vai interferir na medição. Tem que ser porta filtrada, tá? Já vi muito OTDR que se diz OTDR GPON aí, a porta nem filtrada era. Mas baratinho, baratinho. Então, vamos fazer o quê? Aí a gente respeita, mas tem que explicar tecnicamente a diferença para entender o conceito. Então, você tem um OTDR com porta filtrada, você vai testar em um comprimento de onda só. Você não vai ver lá no OTDR marcando macrocurvatura quando você testa em GPON. Não tem como. Mas aí entra o nosso computador aqui. Se eu ver uma emenda, porque ele vai marcar como fusão, estou lá na rede GPON e eu vi uma fusão que dá 4, 5 dB de atenuação, cara, nem a pior máquina de fusão mais descalibrada do mundo me vai dar uma emenda de 4 dB. A máquina não faz uma fusão que vai dar 4 dB de atenuação. Então, se o OTDR marcou uma fusão com 4 dB de atenuação, com certeza, aquilo não é uma emenda, aquilo é uma macrocurvatura, aquilo é uma atenuação por dobra. E ela vai estar onde? Lá nas bandejinhas, ou vai estar dentro do splitter, aonde a fibra não está bem acomodada. Ou então, vai estar naquele drop que, em vez de usar o esticador de fibra, você usar aquele esticador de rede metálica, que estrangula a fibra. Faz... E aí, o que acontece? Macrocurvatura. Então, em rede GPON, para eu ver isso aqui, eu olho o gráfico e olho a atenuação. A atenuação marca 3 dB marcando emenda, com certeza aquilo não é uma emenda, aquilo é uma atenuação devido a uma dobra física. Beleza? Isso aqui é bem importante, a gente recebe bastante chamada. Pô, o TDR marcou uma fusão, fui lá e não tinha caixa. Aí eu perguntei, qual que é o valor da atenuação? Ah, 4. Falei, pô, cara, vai lá, na direção com certeza tinha um pop, eu tenho uma caixa de emenda, não tinha? Ah, não tinha. Ah, então o cabo não estava torcido ali no ponto? É, não, ele estava fazendo uma curva. Ah, então olha essa curva aí que ela está fora de norma. Está estrangulando o cabo. E às vezes ela afeta algumas fibras do cabo, algum buffer só.
Um tá dentro do tube-luze, mas as outras não. Pode acontecer. Beleza? Muito bem. Próximo. Fusão mecânica. Emenda mecânica é igualzinho um conector para o OTDR. Isso aqui é um conector para ele. A diferença é que você emendou dos dois lados. Mas para o OTDR, meio dB de perda e a refletância em redor de menos 35. É pior até do que um conector PC. Tá? Isso aqui a gente vê em rede legada, né? Hoje é difícil você ver emenda mecânica, principalmente rede GPON, são redes novas. Mas você pega às vezes um backbone antigo, às vezes pode ter alguma coisa lá. Se o OTDR pegar, você já sabe o que é. Ele vai ver como conector. Beleza? Vamos lá? 15 minutos, vamos correr. E o fim de fibra? Fim de fibra é o esperado, a gente saber onde está o rompimento. A maioria das vezes a gente só quer botar o TDR e ver isso aqui e saber onde está, para saber se é rompimento ou se chegou no fim do site. Só que eu vou dar uma dica para vocês aqui, que olhando esse fim de fibra, esse pico de reflexão, eu sei se é um rompimento ou se chegou no POP. Se o OTDR conseguiu gerar um pico, e esse pico medir menos 14, pode ser menos 15, coisa próxima assim, ou menos 35, menos 34, menos 36, eu sei que aquele OTDR está conectado num DGO. Por quê? Qualquer conexão do OTDR até, do fim do OTDR, e do outro lado não tem nada conectado, mas é um conector, ele dá esse valor. Um conector PC, ao ar livre, que a gente fala, que é só PC e do outro lado está desligado, isso é uma reflexão de menos 14, mais ou menos. E se eu tenho um APC, é em torno de menos 35. Se der um valor diferente disso, provavelmente é rompimento. Porque aí onde você cortou a fibra, ele deu uma reflexão, mas são valores diferentes das reflexões dos conectores ao ar livre. E isso ajuda vocês, às vezes, a pegar aquele BO onde a pontinha lá do conector, onde sai começa o cabo do patchcord, a fibra rompeu ali. E aí você testa com o TDR, pô, mas eu tenho o comprimento está batendo, a distância está certa, mas não tem sinal, está dando loss. Pode ser que o teu conector rompeu ali no pezinho dele, e você está vendo o traço, está vendo a distância está batendo, mas você não acha problema. Aí você olha a reflexão ali do traço. Ela tem que estar menos 14 ou menos 35 se ele estiver bom. Se o conector não estiver bom, vai dar outro valor. Aí pode ser outro problema também. Você troca o patchcord, aí só milagrosamente o link sobe de novo. Beleza? A audiência tá legal hoje. Tem até um nenê. Olha só. Aí eu tô feliz. É um nenê, aliás. Já tá aprendendo desde cedo. É isso aí. Muito bem. Oi, oi, oi. E ele tá feliz, olha que legal. Tô contente, eu vou dormir muito feliz. A minha filha tem 3 anos, ela me escuta falar disso desde que ela tem essa idade. Ela nasceu na pandemia, e na pandemia foi quando a gente começou com as lives no canal, quando começou com os cursos online. Então ela sempre me ouvia. Ela não entende nada, mas dá risadinha, que não tem preço, né? Muito bom, obrigado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora vem a cereja do bolo. Como obter o melhor traço possível num OTDR? Quando você chega nessa equação aqui, aí, apertei 2, deixa eu voltar 1. Deu certo. Primeira coisa que você tem que conseguir para encontrar o traço perfeito é achar o fim de fibra. Depois que eu achei o fim de fibra, menores zonas mortas possíveis. E terceiro, obter o traço menos ruidoso possível. Porque às vezes o traço fica lá todo bagunçado. Ele chega no fim de fibra, mas ele está muito ruidoso. Então a medição não fica precisa. Como que eu chego nisso? Bom, primeiro, praticar. De vez em quando usar o OTDR no modo manual, para a gente entender como que o automático funciona. O automático é sempre uma interpretação. Por melhor que a gente, como fabricante, escreva um algoritmo de um OTDR, sempre vai ser uma interpretação que está sujeita a erros. Eu e qualquer outro fabricante aqui da feira sempre vai estar sujeito a erro. Porém, o traço nunca está errado. O traço é o que está medido.
E se eu sei olhar para aquele traço e extrair a informação dele, eu sempre vou poder contar com um equipamento, qualquer que seja. Então isso vale para qualquer OTDR, porque qualquer OTDR tem traço. E tendo traço, eu sempre tenho informação. E como que eu faço esse ajuste fino para poder chegar nesse traço perfeito, combinando essas 3 condições? São 2 coisas que eu ajusto. Primeira, a largura de pulso. Todo OTDR tem vários pulsos para você poder trabalhar. Os pulsos são o carro que leva a luz. E eu tenho pulso pequeno, que chega, tem muita resolução, tem muita precisão, mas não chega onde eu preciso. Eu tenho pulso médio, que tem uma zona morta um pouquinho maior, mas chega ruidoso lá no fundo, lá no fim. E eu tenho o pulso largo, que ele chega onde eu quero, mas ele tem zonas mortas muito altas. Então, ajustando a largura de pulso, eu consigo combinar aquisições e eu consigo chegar na melhor zona morta possível. Ou seja, ajustando o pulso, eu chego no fim de fibra. Cheguei no fim de fibra, tento um pulso anterior. Se eu continuar chegando no fim de fibra com o pulso anterior, eu melhorei minha zona morta. Cumpri a primeira condição e a segunda condição. Abaixo mais um. Se ficou muito ruidoso, volto para o outro. E assim eu vou fazendo o ajuste. Eu sei que muitas vezes a gente não tem esse tempo. Porque quando você tem que testar e emendar 144 fibras lá, que o SLE está comendo, eu sei como é que é, eu já tive aí desse lado. Agora, quando eu tenho um pouco mais de tempo, não é todas também que é sempre na urgência, eu também consigo ir aprimorando o uso da minha ferramenta, porque quando eu tiver um BO, difícil de achar, aquela que está reincidindo, que a repetida está comendo, eu consegui extrair informação do meu equipamento de teste e me ajuda muitas vezes nessa hora que eu preciso ser muito assertivo no meu diagnóstico, para não ter que voltar. Imagina eu ter que fazer, clientes nossos que têm enlace que passa pelo meio da floresta amazônica. O único jeito que o cara chegar lá é de barco. Aí o cara tem que chegar lá e matar a pau na primeira, ele não pode voltar. O custo para voltar é gigantesco. Fora a paciência. Você pega os enlaces que tem, às vezes, enlace de 250 quilômetros sem um repetidor no meio. E você tem que testar onde que está o problema. Você vai ter um OTDR lá que vai ser um canhão para resolver o problema. Só que você tem que saber usar o canhão, para não se dar um tiro. Que é o quê? Qual que é o tiro que eu vou me dar se eu tiver que voltar? Porque, acho que está em tal lugar o problema. Você vai lá, não está. Putz. É complicado. Ou então, você trabalhar naquela emenda subterrânea que está sempre alagada. Aí você precisa trabalhar nela de novo, aí você fica esperando 1 hora para o gerador tirar a água da emenda. Acho que não acontece isso com vocês não, né? Quase nada, né? Eu lembro uma vez que eu fui ajudar o pessoal em Vitória. E lá tinha uma estação lá que ela ficava abaixo do nível do mar. A estação era 100% do tempo alagada. Não tinha como trabalhar. É você e o gerador lá do lado. Você do lado do diesel ali mandando ver. Não tem como, cara. Então, é o nosso dia a dia. Então, se a gente sabe extrair o melhor do equipamento, a gente consegue trabalhar melhor e mais rápido. Então, olha a diferença. Isso aqui é um pulso de 5 nanosegundos. Eu vejo 2 eventos, porém o meu traço vai chegando longe, ele já fica horrível. Só que eu vejo perfeito os 2 eventos. Aí o traço de 1 microsegundo. Chegou bonito, viu o fim de fibra. Mas olha lá, pulou um evento. Por quê? Zona morta muito grande. Traço de 100 nanosegundos aqui, vi os 2 eventos e o fim de fibra. Então, para essa fibra aqui que eu estou testando, esse é o meu pulso ideal. Cumpri a primeira condição, cumpri a segunda condição. Agora, como que eu posso melhorar mais ainda? É ajustando o tempo de aquisição. Isso é uma ferramenta aliada maravilhosa que a gente tem no OTDR, que muitas vezes é ignorada. Por quê? O que o tempo de aquisição permite? O OTDR ele é um instrumento estatístico. O que é um instrumento estatístico? Ele usa amostras. Então ele manda o pulso de luz, essa luz volta, e aí ele faz uma amostragem, convertendo essa luz interpretada em amostras de sinal. Quanto mais tempo eu dou para o OTDR
colher essas amostras, mais amostras eu vou ter. Quanto mais amostras eu tenho, menos ruidoso vai ficar meu traço. Então, um traço de 10 segundos, geralmente é um traço que vai ser mais ruidoso que um traço de 30 segundos. Se eu dar uma aquisição de 3 minutos, que é o máximo que o OTDR deixa normalmente, você vai ter um traço maravilhoso, porque ele vai ter muita amostra, só que às vezes ele fica até lento, de tantas tem. Só que, pô, não dá para muitas vezes eu botar 3 minutos lá e tomar um cafezinho, né? Não dá. Eu preciso ser rápido também. Na maioria das vezes, uma aquisição entre 20 e 30 segundos, ela costuma ser suficiente para o trabalho. Agora, se eu preciso caracterizar uma emenda muito específica, ou procurar algum detalhe, vale a pena eu deixar, às vezes, uma aquisição de 1 minuto. Não é 1 minuto que vai matar mais ou menos às vezes, o nosso trabalho, mas faz muita diferença no resultado da medição. Olha para vocês a diferença, uma aquisição de 5 segundos, depois uma de 20 segundos e uma de 30, para a mesma fibra. E por que que o ruído diminui? Porque eu dou mais amostras para ele trabalhar, ele reduz a oscilação. Inclusive, muita gente pergunta por que às vezes acontece de uma mesma medição o OTDR dá resultados diferentes. Pouquinha diferença mais dá. Porque o OTDR é um instrumento estatístico. Ele trabalha com as amostras que ele colheu naquela medição. Então, às vezes, pode ser que as amostras sejam ligeiramente diferentes. E ele é para ser assim. Tá? Às vezes, eu já vi o OTDR que dá sempre a mesma medição exata na vírgula. Só que aí quando você vai ver, o traço estava totalmente diferente. Na verdade, ele estava mascarando algumas coisas ali. Um OTDR, você pegar os OTDRs mais antigos, de 20 anos atrás, que não tinha interpretação de traço, que se ele só dá o traço e você que faz a medição na mão, você vê que o traço é sempre ligeiramente diferente um do outro, muito pouco. Para quem não chegou a trabalhar, um TDR de 20 anos atrás era uma caixa que pesava quase 20 quilos. Tinha uma impressora em cima, papel térmico. E aí você imprimia o traço. E esse era o teu relatório. Era assim. E descer com o seu TDR nas estações era gostoso. Carregar 20 quilos nas costas. Hoje, ó, pequenininho, faz tudo sozinho. Quase. Sempre precisa do humano aqui operando. Beleza, pessoal? Então, traço perfeito. Combinação de tempo de aquisição para me dar o fim de fibra, dos pulsos para me dar o fim de fibra com as menores zonas mortas possíveis. Eu brinco ali com os pulsos e para melhorar a resolução do traço, diminuir o ruído, eu uso o tempo de aquisição. Se eu sei trabalhar com isso, e isso é a prática que vai dando para a gente, você manda o trabalho que você quiser, o BO que você quiser, vocês acham. E vocês podem trabalhar isso com qualquer OTDR. Esse conhecimento vale para qualquer OTDR. Eu sou um fabricante. Tem N no mercado. Isso vale para qualquer OTDR. Beleza? Maravilha. Tem mais 2 minutos, é o tempo exato que eu tenho para terminar. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as medições automatizadas que ajudam a nossa vida. Vender meu peixe também um pouquinho, né? Mas isso aqui não é só exclusividade nossa, mas é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, especialmente em rede PON, qual que é a dificuldade da rede PON? Você tem uma rede curta, porém que tem uma atenuação enorme por causa dos splitters. Então, se eu for medir essa rede de forma manual, e é possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pulso curto para ver ali até o primeiro splitter. Se eu estiver testando da casa, por exemplo. Se eu estiver testando a CTO, já não vou ter efeito no meu pulso pequeno. Já vou perder ele ali porque eu já tenho 10 dB do 1 para 8 na cara do meu splitter. Ou 12, 13 se for 1 para 16. Já perdi meus pulsos pequenos. Eles não passam. Aí eu preciso do pulso médio. Os pulsos ali de 30 nanos, 100 nano. Para eu caracterizar a gente chama de ODN, que é a rede de distribuição. A rede entre o splitter primário e a CTO. Muito bem. Para passar o splitter primário, ou numa rede desbalanceada, para passar os splitters, eu preciso dos pulsos mais longos. Então eu teria que fazer ali 5, 6 aquisições, e na minha cabeça, ou então imprimir 6 relatórios e ficar olhando um para o outro. No começo do GPON, em 2008, quando eu entrei lá na Viave, chamava JDSU na época, era assim que fazia. Quando o GPON, o primeiro GPON massivo que teve aqui em São Paulo foi em 2010, que eu participei. Tive o prazer de poder estar lá.
que foi quando a gente começou a lançar os OTDRs de GPON. E um OTDR de GPON, qual que é a característica? Um OTDR só pode ser considerado GPON se ele tem 3 condições. Ele testa fibra ativa, tem ali ao redor de 40, 39, 40 dB de range, e ele tem múltiplos pulsos na mesma aquisição. Aí você pode falar que aquele cara é um OTDR GPON. Porque ele vai combinar os pulsos e vai construir esse diagrama bonitinho que vocês estão vendo. Mas só sai esse diagrama se o OTDR fizer múltiplos pulsos de verdade. E não fazer 2 e falar que é múltiplos pulsos. São vários que ele tem que fazer. E ele faz isso de forma automática. Beleza? E que consiga trabalhar em rede balanceada e desbalanceada, que hoje já é realidade aqui. Beleza? E por que não automatizar as medições? Vamos, meu filho? Como que você automatiza uma medição? Vou dar um exemplo que a gente consegue fazer. Criar um plano de teste na plataforma de nuvem que faz a gestão dos resultados, conectar o seu OTDR a essa plataforma através do seu celular, baixar esse plano de teste com todos os scripts automatizados, você não precisa configurar nada. Aí ele carregou o teste, você aperta o botão testar. Olha que maravilha. Aí o OTDR, você só conecta ele, né? A gente ainda não criou um robô. Vamos ver se o ChatGPT ajuda a gente a criar um robô para conectar o OTDR sozinho na fibra, quem sabe? Ele vai dar boas sugestões. Conectei o OTDR na fibra, faço o teste. Muito bem. Aquele relatório, ele salva o relatório, aperta o botão relatório, pum. Aquele relatório automaticamente sai do OTDR porque ele está conectado no seu celular com a localização geográfica do teste que você fez, porque ele puxou do seu celular e sobe para a nuvem. E aí, quem está lá no NOC ou quem está lá na gestão da operação já tem as medições que você fez. E pode te dizer, fica aí porque tem um negócio que não deu bom. Ou então, cara, vai para outra porque essa aí já matou. Já pensaram quanto isso pode reduzir os custos de deslocamento de vocês? Isso é possível. Além disso, a gente tem uma estatística interna que você consegue melhorar até 50% da eficiência do teu processo, tanto em redução de custo, como retenção de cliente, coisa intangível. Porque você reduz repetida, você melhora a instalação, você melhora o reparo. 50% de ganho de eficiência. E na construção ainda mais. E aí eu vou dar uma dica para todo mundo aqui. 90% dos problemas operativos de uma rede GPON aconteceram na construção. Então, se eu focar na construção, eu elimino 90% dos problemas de operação relacionados à planta física. E qual que é a etapa que normalmente a gente dá menos atenção para testar a rede? Construção. A gente deixa tudo para o pessoal que vai operar. Se a gente começar a enfocar em certificar nossa rede, a gente elimina 90% dos BO que tem. Isso é fato, isso é medido já. E com essa massificação gigante, vocês são o maior operador de fibra ótica do Brasil e um dos maiores da América Latina. Eu atendo a América Latina. O Brasil representa metade das casas passadas, dos home pass, de toda a América Latina. E vocês são o maior do Brasil. Então entenda o tamanho do que a gente está falando. Então isso é uma rede gigantesca. Quanto mais a gente trabalhar na construção dela, menos problema a gente tem na operação. E o OTDR é o nosso aliado nessa hora. Por isso é um investimento. Pensem bem quando for fazer esse investimento. Para investir uma vez só, investir bem. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui para a gente finalizar. Porque aí você consegue esses ganhos aqui. Melhorar a eficiência, melhorar a KPI, reduzir repetida, reduzir reclamação de cliente, adiantar, ter mais tempo para trabalhar em preventiva e não ficar só apagando, não ser bombeiro. Nessa hora que a gente, eu falo da Viave, junto com os instrumentos de teste, estamos aqui para poder ajudar vocês a alcançar esse objetivo que é muito grande e vai ser cada vez maior. Beleza, pessoal? Acho que é trazer um minuto só. Muito obrigado. Prazer poder estar aqui. Eu convido vocês depois, qualquer dúvida, estou à disposição. Estou lá ou na Arcitec ou na Nextest. Estou lá, nossos canais. E quem quiser conhecer nosso OTDR também, claro, quer não conhecer ainda, à vontade. Muito obrigado. Valeu.
Valeu, querido. Bom trabalho para vocês.